Esta é a Zona Franca do 24 Horas, hoje com dois participantes especiais. Catarina Louro, deputada do PS, e Rodrigo Taxa, deputado do Chega, que se juntam a Carlos Eduardo Reis na análise da semana política, ocupando os lugares habituais de João Torres e Patrícia Carvalho, que estão na rua em plena campanha presidencial. É precisamente este o tema de arranque do Zona Franca desta semana. Estamos nas últimas horas da campanha para as presidenciais e, Catarina Louro, bem-vinda. Estamos aqui, pelo menos tem discutido nos últimos dias, se esta já é uma campanha, uma fase final a 2, a 3, ou se continua a ser a 5. Bom dia a todos, muito obrigada por esta oportunidade de estar aqui convosco e cumprimentar também todas as pessoas que vão acompanhar aqui a nossa conversa. Estas presidenciais são muito especiais, até porque vêm num contexto nacional e internacional muito diferente, muito complexo, e, portanto, nós não podemos, de facto, olhar para as presidenciais de uma forma completamente aliada do que se passa. A fragmentação política que temos visto também noutros países acontece, e por isso é que temos também tantos candidatos. Mas eu também não vejo nenhuma desvantagem nessa matéria. Acho que o facto de termos vários candidatos, e não me parece que estejamos a reduzir-nos para já a 2 ou 3, claro que as sondagens nos vão dando dicas, as ações de rua também nos vão dando dicas, mas neste momento ainda estamos todos no terreno, em combate, e temos que valorizar o trabalho de cada um dos candidatos. O que eu acho que também é relevante dizer aqui é que estas eleições, apesar do debate intenso que se vai ouvindo sobre determinados temas, são sobretudo, e parece-me que ao longo da campanha é isso que também se tem chegado à conclusão, sobre quem queremos e que perfil queremos como Presidente da República. Eu acho que é nesta matéria que os candidatos se estão a distanciar, porque efetivamente têm perfis muito diferentes. Temos logo dois blocos, digamos assim, em que existem dois conjuntos de candidatos, os mais moderados, por um lado, os que procuram mais confronto por outro, os que, no primeiro bloco, que procuram falar para toda a gente e estabelecer pontes, e no segundo bloco há alguns candidatos que procuram, digamos assim, o seu eleitorado natural, deixando de fora algumas pessoas. E, portanto, parece-me que ainda estamos todos aqui neste campeonato e até ao último minuto tudo conta, mas da minha parte, claro que a questão da estabilidade será sempre muito importante, e eu penso que as pessoas também ao longo das ações de rua vão passando isso mesmo, que num mundo em chamas, neste momento, a estabilidade e a responsabilidade é chamada à Presidência da República. Carlos, pegando aqui quase nos termos usados pela Catarina, é bastante pouco provável que passem dois moderados à segunda volta. Olá, Rui, Rodrigo, Catarina, bem-vindos. É um gosto estar aqui convosco. Não sei qual é a definição de moderado nos dias de hoje, portanto, não acho que essa seja, se me permite, uma pergunta com uma resposta relativamente fácil ou de largo espectro. Aquilo que vemos e que eu acho muito relevante, e sentando-me agora eu na cadeira de Luís Marques Mendes, analista político, diria que há uma coisa relevante que é preciso ser dita, independentemente disso até poder ferir o meu partido, que é que estamos perante as tais dicas, ouvindo as tais dicas das tracking pools, das sondagens, pela primeira eleição em que há um partido novo à frente em quase todas essas indicações, e, portanto, André Ventura liderará essas intenções de voto, cumprindo, olhando em comparação com as legislativas, cumprindo mais ou menos, ou cobrindo mais ou menos o mesmo eleitorado que nas legislativas, e isso seria uma novidade para o sistema político, como foi também o fim do bipartidarismo, se é que isso foi isso que significou a última votação legislativa. Portanto, acho que esta primeira nota é importante porque transporta-nos para uma, se me permitem o palavrão, uma francização da política portuguesa no que toca a presidenciais, em que sabíamos sempre que havia a família Le Pen de um lado e depois um bloco
de moderados no outro, mais à esquerda ou mais à direita, portanto, nas últimas 2 décadas. Essa é uma primeira nota que eu acho importante, falando desse versus, moderados versus mais radical. Aquilo que se assiste é que há, de facto, uma grande hegemonia da direita, do centro-direita em Portugal. Já aqui abordei isso, com o governo das regiões autónomas, com a maioria das câmaras, com o governo de Portugal, com a presidência também da República, e esta fragmentação de candidatos mais à direita pode fazer com que André Ventura, se cumprir a sua função de recolher o mesmo tipo de votação das legislativas, de acontecer que não, que de facto haja alguém mais radical na segunda volta e depois alguém mais, diria, utilizando as suas palavras, mais moderado. Mas a verdade é que André Ventura até tem feito uma campanha bastante moderada. E é curioso que as duas pessoas que se mexeram menos, os dois candidatos que se mexeram menos nesta campanha, são aqueles que até agora têm mais capitalizado. Porque Ventura não fez, na minha opinião, uma campanha diferente daquela que já tinha feito antes e, portanto, não há novidade. Eu acho que ele percebeu que, não aparecendo tanto, conseguiria alcançar o seu score de forma mais eficaz. E Seguro também, porque Seguro virou-se muito para o seu eleitorado, o eleitorado tradicional do Partido Socialista e da esquerda, e percebeu que a divisão à direita poderia fazer com que ele naturalmente fosse um candidato na segunda volta, cumprindo aquele espaço político e olhando para o estado de pauperado em que está o Bloco de Esquerda, o Partido Comunista Português, e até o LIVRE, que fica um pouco nesta eleição, sem saber que, embora o Jorge Pinto esteja a fazer uma boa campanha, sem se saber bem que espaço é que o LIVRE ocupa. E, portanto, é curioso que as duas pessoas que hoje têm mais possibilidade, segundo essas dicas, embora haja, basta ler essas sondagens para perceber que há muita gente, mais de 50%, uma delas, agora não consigo precisar, mais de 50%, diz que pode mudar o sentido de voto até ao dia das eleições e depois há muita gente que também não responde. Há aqui ainda uma larga incerteza. Agora, há indicações. A indicação que temos hoje é que, de facto, pode concretizar-se aquilo que o Rui está a dizer, mas volto a afirmar. Curioso que as duas pessoas que se mexeram menos foram aquelas que, com, diria, a campanha dos outros candidatos, ou os erros, podemos também falar, acabaram por capitalizar mais para a eleição de domingo. Rodrigo, que André Ventura é este na versão presidenciáveis? É já alguém que quer capitalizar ou mostrar uma faceta mais sorridente, mas claro, a pensar nas legislativas? Antes de mais, bom dia a todos. É um gosto estar na vossa presença e parabenizar aqui o Zona Franca pelo excelente serviço que têm feito. Repare, eu sou partidário de algo que já aqui foi dito, que é, pergunta-me quem é este André Ventura. Este André Ventura é o mesmo de sempre. Porque, de facto, seja em que campanha for, André Ventura apresenta-se sempre da mesma forma. Ou seja, coerente com a sua personalidade política, não se refugia nas tiradas e frases simples e confortáveis do vamos ver, um Presidente da República não se compromete, conforme a evolução dos tempos assim deve evoluir a presidência, quer dizer, essas coisas, esses territórios comuns onde todos nos conseguimos colocar, mas que não é isso que o povo deseja. E, portanto, o André Ventura é o mesmo. Não se trata de ser um André Ventura mais sorridente, como disse, nem ser tão pouco um André Ventura mais moderado, porque o próprio André Ventura já disse em várias entrevistas que vai continuar a ser na segunda volta aquilo que foi na primeira e tem sido em toda a sua vida política. O que eu acho é que se começa a notar uma desdramatização de uma diabolização que a dada altura se quis criar em torno da figura de André Ventura, e as pessoas realmente, aqueles que até certo ponto se deixavam seduzir por essa diabolização, já não deixam. Porque já perceberam que há uma diferença objetiva entre o André Ventura que algumas pessoas neste país querem montar e o verdadeiro André Ventura. O verdadeiro André Ventura é este. Uma pessoa confiável, uma pessoa próxima sem que a proximidade signifique o abandalho. E os portugueses desejam isso. Mas continua a ter uma taxa de rejeição bastante alta por parte do eleitorado. O Dr. Mário Soares também tinha. E na segunda volta contra Freitas do Amaral, veja-se o que é que aconteceu.
Portanto, eu não sou de desvalorizar as sondagens, porque para desvalorizar essas, dir-me-iam a mim que não podia valorizar aquelas que sucessivamente saem, colocando André Ventura em primeiro lugar. Agora, aquilo que acabei de dizer é um facto indesmentível. O Dr. Soares tinha a votação que tinha e depois ganha as eleições a Freitas do Amaral. Portanto, eu também não acho que todos esses que dizem que André Ventura vencer uma segunda volta é impossível. Não é. Não é impossível. E acho também imensa piada a todos quantos por este país fora dizem que André Ventura não quer ganhar as presidenciais. Se não quisesse, não concorria. Portanto, é outra dramatização que está a ser feita porque a anterior, que era mais focada na personalidade, já não surte efeito. E, portanto, querem passar para outra. Mas não vai, em meu entendimento, naturalmente, a ter resultados. Agora, essa segunda volta, porque estou em crer, estou convicto, nem é sequer apenas por aquilo que as sondagens vão dizendo, é a minha convicção pessoal e daquilo que tenho sentido na rua e do apoio que se gera em torno da candidatura de André Ventura. Dizer isto com o maior respeito, e isto não significa sobranceria, com todo o respeito, com toda a humildade e noção de que até domingo todos temos de continuar a trabalhar e todos os votos contam. Mas eu tenho a convicção profunda de que André Ventura vai não só passar à segunda volta, como vencer esta primeira volta. Uma convicção, uma fé, vá. Eu estou convicto, eu diria que estou, eu estou mesmo convicto. Agora, a segunda volta, tudo aponta para que possa passar António José Seguro. É uma segunda volta que tem tudo para ser, não por ser apenas a segunda volta que houve depois daquela de Mário Soares e Freitas do Amaral, mas um momento político realmente empolgante, em que os contendores políticos vão ter que se defrontar e vão ter que se definir. Será curioso, sendo António José Seguro a passar com André Ventura à segunda volta, como é que se vai colocar o próprio PSD, como é que se vão colocar os outros partidos ditos mais do espectro da direita, do centro-direita, até daqueles que agora apelam ao voto de direita, mas que dizem que não são de direita nem de esquerda. Portanto, vai ser curioso ver a colocação dessas forças políticas. O que Carlos acha desta questão? Acha que vai ser importante haver uma definição, aqui em termos gerais, dos partidos que, quer dizer, que não tiverem representantes, não é, na segunda volta, desses partidos realmente posicionarem-se em relação aos dois candidatos? Os partidos políticos servem para tomar opções. É importante que os partidos digam ao que vão na segunda volta também, independentemente de terem lá um representante afiliado ou não. Mas aquilo que o Rodrigo disse aqui, o tema que tocou, a questão que tocou, é muito importante. E eu, enquanto militante do PSD, para mim é provavelmente a mais importante, e daí ser fundamental que no domingo se coloquem, eu não lhe vou chamar moderados, mas provavelmente alguém do PS e do PSD apoiados pelo PS e pelo PSD na segunda volta. E até lhe digo mais, não é só para continuarmos a ter um Presidente da República de centro-direita, mas é sobretudo para que não aconteça este cenário que o Rodrigo aqui fala, que é como se vão comportar determinado tipo de eleitores que normalmente votam, enfim, que normalmente votam PSD porque há um histórico e que têm votado IEL, por exemplo, nas últimas eleições. Como é que se comportará? E daí eu acho que a tal normalização que o Rodrigo falava pode ser a grande surpresa da segunda volta, se André Ventura for à segunda volta, porque pode passar a barreira, falo como eleitor, não é? Vamos colocar nos sapatos de um eleitor médio que nunca pensou votar em André Ventura e que até olha para uma segunda volta e diz: eu em seguro nunca votarei porque não voto na esquerda. Portanto, esse é o dado relevante se André Ventura for à segunda volta. Se olhando para um eleitorado que votava AD, votou IEL e nunca votou Chega, se votará ou não. Isso pode ter repercussões, naturalmente, para tudo que é o sistema político a seguir. E, portanto, o eleitorado desta primeira volta é que decide esta eleição. Termino com isto, porque eu também não acho que André Ventura, mesmo com um resultado maior que o seu próprio partido nas legislativas, possa alguma vez ser Presidente da República. Não prevejo isso, mas o resultado que tiver pode ser um sinal de algumas mudanças para a frente. Isso é muito importante, sobretudo para o Governo.
Há aqui um erro quando falamos aqui de António José Seguro, que é o facto de estarem a associar sempre António José Seguro à esquerda. E a verdade é que todos os candidatos... E ele não queria, mas depois teve que E a dizer que era de verdade, esquerda, não é? Que é ele é de uma esquerda para ir buscar o... democrática, progressista, onde eu também pertenço. E a verdade é que ele, desde o início, desde o dia 1, que ele se dirigiu a todo o tipo de eleitorado. Aliás, é uma pessoa que tem promovido bastante escuta ativa Isso é verdade. de todas as classes, de todas as regiões, e, portanto, ele tem mostrado precisamente o tal perfil, que eu acho que é um perfil de Presidente da República, um perfil de estadista, precisamente quando falamos deste tipo de ações que ele tem tomado e destas... Mas eu não quero que me interpretem mal. Há muita e gente aí que é do a PSD que moderação... votará seguro numa segunda volta se Exatamente. não tivermos um representante apoiado pelo PSD. Portanto, eu não estava... Sim. Agora, preocupa-me muito mais isto do que propriamente o voto inseguro. E só para esclarecer, aproveitar a oportunidade da questão de ser um moderado, quando nós falamos de um Presidente da República moderado, estamos obviamente a falar de alguém que vai trabalhar em prol do equilíbrio dos poderes, na defesa da Constituição da República, no bom funcionamento das instituições democráticas, e quando falamos fora deste conjunto, já temos alguma dúvida relativamente a estas três questões. Eu gostava só de dar, se for possível, aqui uma nota ainda sobre esta questão do moderado. Porque, na verdade, se nós analisarmos o que é essa suposta coisa da moderação, e não é nós que estamos na política mais ativa, nós andamos na rua, nós falamos com as pessoas, e a verdade é que isso a que se chama tão comumente moderação já é visto como um certo imobilismo, como uma certa incapacidade, mais que doutrinária, uma incapacidade de índole política, de fazer com que o país acompanhe as mudanças que se sentem um pouco por todo o globo. Porque, na verdade, vamos ser objetivos, o mundo não está num momento de imobilismo, está de alteração, de reconfiguração. E não tão poucas vezes quanto isso na história, aquilo a que nós consideramos ser essa tal moderação do estamos bem, uma coisa muito à portuguesa, como é que vais? Vou andando. Isso é que é a tal moderação nacional. Mas eu não acredito sequer que num globo a atravessar as provações que está a atravessar neste momento, que essa tal moderação, o nacional-porreirismo, seja a receita que os portugueses querem. Eu estou até plenamente convicto de algo que tenho dito repetidamente já noutros fóruns, que é, a par do Dr. Marcos Mendes, em meu entendimento, ter feito uma campanha pouco inteligente, nervosa, fracata em determinadas matérias e depois animicamente não se ter conseguido levantar de alguns debates que não lhe correram bem, como ele aliás tomava como garantidos, mas Luís Marcos Mendes é um bocadinho um mini Marcelo. E os portugueses fartaram-se do marcelismo, dessa coisa dos afetos, porque uma coisa é eu ser um político dos afetos, se alguém vier falar comigo, eu falo com a pessoa de igual para igual, como aliás tem que ser. Outra coisa é um presidente dos afetos que vai andar numa feira, vai fazer uma visita, está alguém a comer umas batatas fritas e o presidente tira uma batata frita e come. Quer dizer, os portugueses fartaram-se disso. Da desacralização, digamos assim, da função presidencial. Não querem partilhar a batata frita. Não querem partilhar a batata frita. Também concordo, querem um presidente sério. E eu acho que o próprio Marcelo Rebelo de Sousa, sem se aperceber, dinamitou muita da sobriedade da figura presidencial, e Marcos Mendes, que se colou muito a Marcelo Rebelo de Sousa, quando percebeu que essa colagem lhe ia ser danosa, já não se conseguiu libertar dela. E os portugueses é neste limbo que estão, mas volto naturalmente àquilo que disse anteriormente. Eu acho que, a par disso, há um candidato realmente com uma energia, uma dinâmica e até uma mística especial, que é André Ventura, e estou convencido que tudo isto junto dar-lhe a presença na segunda volta, a vitória na primeira e uma segunda volta que seja com quem for, embora esteja a crer que vai ser com António José Seguro, vai ser para quem gosta de política e para a população em geral muito ativa e vai acicatar, estou em crer mesmo, o interesse naquilo que é a política como ciência social e humana até. Carlos, se Marcos Mendes não passar à segunda volta, será necessário a AD e Luís Montenegro fazerem uma reflexão especial sobre o resultado? Isso é para o próximo programa. Mas, não querendo fugir à questão, o PSD apoiou um ex-líder, ou apoia um ex-líder do nosso partido, com uma presença semanal na Casa dos Portugueses, uma carreira política sólida, reconhecida, e, portanto, se
neste contexto, não houver a confiança dos portugueses para que o candidato apoiado pelo PSD esteja na segunda volta, acho que o Luís Montenegro fará aquilo naturalmente que entender, e o partido tem órgãos de decisão. Mas não temos naturalmente que tomar partido na segunda volta. Há um eleitorado, já aqui falei sobre isso hoje, há um grande eleitorado que vota AD e que não confunde as eleições e que pode muito bem mudar o seu voto nestas presidenciais, que são eleições mais unipessoais, chamemos-lhe assim, e depois ter outra indicação ou outra intenção noutra qualquer eleição. Não acho que o problema seja do Dr. Luís Montenegro no dia a seguir. É uma eleição normal e temos que respeitar os resultados. Muito bem, mudando de página, a campanha para as presidenciais, mas também a atualidade internacional, tem colocado um pouco em segundo plano as questões nacionais que afetam os portugueses o dia-a-dia, e daí que deixava aqui o desafio para partilharem connosco um tema que esteja fora da agenda mediática e que devêssemos prestar atenção. Catarina. Aproveitando para fazer a ligação, portanto, um Presidente da República também deve ser preocupado com o multilateralismo. Nós não estamos a tomar a devida atenção ao acordo entre a União Europeia e o Mercosul. Está a passar muito em rodapé. Um acordo que ao final de 25 anos finalmente teve a autorização da União Europeia para ser assinado e daqui a 2 dias será assinado, claro, sujeito à ratificação depois de cada país, mas a verdade é que este acordo nos abre novos mercados para a nossa indústria e para a nossa economia, naturalmente que será recíproco e, portanto, nós também temos que ter aqui alguns instrumentos adicionais para proteger alguns dos nossos setores que têm mostrado bastante preocupação, não só em Portugal, mas em França, que inclusive foi alvo de muitas notícias, mas a verdade é que deu um grande sinal de consolidação do bloco da União Europeia, algo que hoje em dia estava muito em causa, que a União Europeia estava um bocadinho apagada e que eu acho que finalmente a assinatura deste acordo mostra que a União Europeia tem uma estratégia económica, porque individualmente os países podem ter um peso muito pouco significativo naquilo que é uma economia global, mas em conjunto estão criadas boas condições para que as nossas empresas possam crescer e ganhar mais de 260 milhões de consumidores. E eu penso que era um tema que merecia debate público, até para que todas as pessoas que podem usufruir depois destas vantagens conheçam e comecem também elas próprias a criar as suas estratégias. Naturalmente que não será um acordo perfeito, mas também por não ser perfeito é que está agora em cima da mesa a oportunidade de também criar instrumentos adicionais que possam robustecer aquilo que nós queremos que seja o acordo entre a União Europeia e o Mercosul. Carlos, um tema a que temos que prestar atenção nos próximos tempos. Isto é relevantíssimo aquilo que a Catarina disse e eu espero num próximo programa poder abordar também esta situação convosco ou com os colegas que costumam estar, com o João e com a Patrícia. Eu gostava muito de falar do Irão, mas sei que o Rodrigo vai falar sobre o Irão, então aproveito, embora eles não estejam presentes, para, ia dizer, para me defender do ataque à questão da saúde, mas só por graça, porque de facto temos tido alguns episódios na área da saúde que têm sido de difícil gestão, têm sido alguns mesmo lamentáveis porque envolvem mortes, mas no meio desse maralhau, no meio dessa confusão também, deste imediatismo que vivemos, convém perceber qual é a estratégia do Governo. Muitas vezes o João tem aludido a isso, quer perceber qual é a estratégia do Governo e, portanto, eu vou aproveitar este minuto final para deixar só uma nota sobre aquilo que tem sido a promulgação, aqui há pouco, uma notícia recente, daquilo que se chama o SINAC, não é? Que é o Sistema Nacional de Acesso às Consultas e Cirurgia, que faz parte dessa estratégia junto com as urgências regionais de obstetrícia e também outro diploma que tem a ver com os tarefeiros. 2 deles já estão, portanto, promulgados, depois das clarificações feitas por quem de direito. E este sistema não é só uma app 24 para o SNS, eu acho que
passou de ser uma arma tecnológica para poder ser, um instrumento tecnológico para poder ser uma garantia jurídica de acesso à saúde, e entendo que se este sistema funcionar como foi apresentado, pode acabar com aquela incerteza que muitos doentes têm de quando saem de um serviço de saúde, saber quando serão atendidos depois do seu pedido, viver na incerteza. Não deve haver nada pior do que viver na incerteza de quando podemos aceder aos cuidados de saúde, ter uma consulta, e, portanto, este sistema obriga em 5 dias, faz uma triagem e obriga que em 5 dias exista, de facto, uma resposta, e não havendo resposta, o doente, a pessoa é direcionada para o setor social ou privado. Eu acho que isto é uma boa notícia, e se funcionar vai, de facto, combater muitas das dificuldades que temos no Serviço Nacional de Saúde, e eu estou certo que, independentemente dos posicionamentos que os partidos têm de crítica, e muitas das vezes com alguma razão, porque é um setor que não está imune, que é de difícil reforma e não está imune a críticas, eu estou certo que todos os partidos, todos os representantes, todos os políticos estarão satisfeitos se esse sistema funcionar. Rodrigo. Acompanhando aqui a importância destes 2 temas, o Mercosul, enfim, também não temos agora aqui tempo para estar a aprofundar muitíssimo, mas é um tema fundamental, tem sido realmente pouco falado, e os portugueses devem ser convocados também para esse debate. A saúde, enfim, eu tenho debatido várias vezes noutros fóruns da saúde, portanto hoje vou fugir a esse tema apenas para poder trazer um novo, que é de facto os desenvolvimentos políticos que têm acontecido no Irão, porque de facto o Irão pode ter aqui em muitos anos a sua verdadeira oportunidade para voltar a entrar num caminho de onde, aliás, nunca devia ter saído. Eu deixo até a sugestão a todos que nos acompanhem procurarem ver imagens antigas, documentários antigos daquilo que era o Irão antes da revolução que os colocou onde estão, e aquilo em que eles se tornaram, para verem realmente o que é a decadência de um país que foi vibrante, que tinha todo o potencial, que tinha boas relações com o Ocidente, em que socialmente nada se passava como hoje se passa. É impressionante verificar a viragem que nesse momento o Irão teve, mas não é menos impressionante imaginar a viragem que pode vir a ter se entrar nos eixos. Não sei, efetivamente, não dou como garantida que esta mudança signifique um regresso à monarquia, chamemos-lhe assim, ao Shah, ao filho do Shah, até porque as declarações que Donald Trump, nesse sentido, já veio proferir são um pouco dúbias. Enfim, Donald Trump também tem a sua forma específica de estar na política. Não sei se será esse o regime... Sua forma dúbia de estar na política. Enfim, não sei se de facto a governação iraniana passará ou não por um regresso ao seu passado histórico monárquico e até imperial, mas de facto acho que há a possibilidade verdadeira dessa mudança, e eu acho que o mundo tinha muito a ganhar com essa mudança. O Irão voltar a fazer parte do mundo evoluído, do mundo em que homens respeitam mulheres e mulheres respeitam homens, do mundo moderno em que as pessoas podem estudar, podem andar na rua, não estão submetidos aí sim aos extremismos religiosos que hoje se verificam. É uma tristeza olharmos para países como o Irão, sentirmos essa mesma vibração que diziam que já existiu e que desapareceu, mas é uma esperança, e eu tenho a esperança verdadeira de que a realidade mude. Seria um contrabalançar no globo importante, seria um realinhar de influências geopolíticas que poderia ajudar, em certa medida, a uma acalmia daquilo que se faz sentir um pouco por todo o mundo, e é essa a fé que tenho. Acho que é um tema importante. Internamente, como aliás é natural, estamos muito focados nas presidenciais, vamos continuar focados nelas porque vem aí uma segunda volta, mas é importante que acompanhemos também a evolução do que se passa além fronteiras, e o Irão é, sem dúvida nenhuma, um tema que eu acho que nos deve convocar também para a nossa atenção, e para o desejo de que as coisas corram bem, porque se correrem bem, correrá bem a bem do mundo. Passo o pleonasmo. Bem, Rodrigo, Catarina, obrigado por terem juntado esta edição, quase que diria uma edição especial do Zona Franca. Carlos, vemo-nos para a semana, e este episódio fica disponível no site do 24 Horas, no YouTube e no Spotify. Até para a semana.